eu vejo nesta época muitos pastores deixando o altar para se aventurar no mundo político. E aqueles que não deixam o altar, muitas vezes estão usando o altar para outras finalidades que não seja a adoração a Deus. E sempre o discurso é de que isso vai trazer benefícios para a igreja, que isto vai alavancar a igreja. Mas eu faço uma pergunta: que igreja é esta? Porque eu estava meditando nesta palavra e me veio um pensamento, que diz o seguinte: pastor que troca chamado ministerial pelo político está traindo a sua vocação. E um dia vai ter que prestar contas a Deus pela sua decisão. Porque a igreja, anotem isso, queridos, a igreja não precisa de políticos para ser igreja. Eu vou repetir para que isto fique bem claro: a igreja não precisa de políticos para ser igreja. O que a igreja precisa é de homens e mulheres comprometidos com a verdade bíblica, cheios do Espírito Santo, que cumpram a sua vocação, que busquem salvar vidas e estabelecer o reino de Deus sobre esta terra. Esta é a igreja que Cristo pretende buscar um dia. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o crente não pode se aventurar numa candidatura a um cargo político. Eu só estou querendo dizer para vocês que a nossa solução não está na política. Ou seja, a igreja que busca na política a sua solução, ela está ignorando o que a própria palavra de Deus diz a respeito da igreja. Então, eu queria dizer isso para vocês, porque nós estamos chegando muito perto aí de um pleito eleitoral, onde em todo o Brasil nós vamos estar elegendo vereadores, vamos estar elegendo prefeitos nas cidades. E a minha opinião pastoral e também pessoal é que, primeiro, eu não escolho o candidato por causa da sua religião. Eu não escolho candidato porque ele diz que é meu irmão em Cristo. Eu escolho o candidato pela competência que ele tem, pelos projetos que ele apresenta e pelo caráter dele em relação ao cumprimento das suas promessas em campanha. Ou seja, político não representa a igreja. Político representa a sociedade em geral. Então a igreja não elege candidato para ser o seu representante, porque aqueles que são eleitos democraticamente pelo voto direto do povo, são eleitos para representar a sociedade e não um segmento religioso, seja qual for, seja cristão ou não. Então pastores e membros representam a igreja, não político. Você representa a igreja, você que é membro da igreja. Ou seja, alguém pode ser visto como um bom pastor e ser um péssimo político. Então, nenhum político me representa, nenhum político representa a igreja. Quem representa a igreja são seus membros, são seus líderes, seus pastores que cumprem a sua vocação.